E é bom lembrar que o projeto de lei de abuso de autoridade, o projeto já está na mesa do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem o projeto de abuso de autoridade, que foi aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional. De acordo com o porta-voz da presidência, Rego Barros, o governo agora vai avaliar possíveis vetos. O presidente vetará alguns pontos, mas não me adiantou quais esses pontos ele terá. Até por sua posição como membro e chefe do Poder Executivo, ele terá a indicação desse veto. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que se encontrou ontem com o presidente Jair Bolsonaro, comentou também o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que trata do abuso de autoridade. Ele disse que ainda é cedo para falar em vetos, mas admite uma certa preocupação com as medidas aprovadas. Ainda que bem intencionado o projeto para coibir abuso, ninguém é a favor de abuso, nós temos só que tomar cuidado para que ele não tenha um efeito de gerar um temor excessivo por parte da polícia, Ministério Público e juiz de fazer o seu trabalho. O ministro, na semana passada, avisou que o objetivo dele é evitar que o projeto prejudique a atuação regular de juízes, procuradores e policiais. O presidente pediu que as áreas técnicas analisem o texto final e sugiram alterações se necessário. O próprio Bolsonaro, inclusive, demonstrou incômodo com parte do texto que prevê prisão para policiais que exagerarem, por exemplo, na utilização de algemas, que só serão permitidas em caso de resistência à prisão. Segundo técnicos do Ministério da Justiça, é o policial, no momento da prisão, que deve avaliar a necessidade ou não de se utilizar o equipamento. Será que ele veta alguns pontos, Vera Magalhães? O ministro Sérgio Moro quer que ele vete 9 pontos que dizem respeito justamente a o que ele vê como uma tentativa de coibir que juízes, policiais e procuradores façam o seu trabalho, que se sintam intimidados a fazer o seu trabalho. Eu acho que ele vai vetar alguns, talvez não todos esses, para não comprar a briga com o Congresso, mas o importante é que o presidente e os seus aliados mais próximos parem de dar eles próprios sinais e movimentações de que pretendem impedir investigações, de que pretendem tolher a liberdade de órgãos de investigação. Isso é muito sério, isso está no editorial do Estadão de hoje, isso está chamando a atenção, inclusive, de aliados do presidente. É Polícia Federal, COAF, Receita Federal, são muitos os órgãos que estão sujeitos a essa ingerência do presidente de mandar trocar peças, de dizer que não gosta do trabalho desse e daquele, de maneira absolutamente subjetiva, e a subjetividade é o que a gente mais critica nesta lei. Não pode abuso de autoridade e também não pode este tipo de abuso. Então, é importante que ele vete os pontos, mas é importante que ele seja coerente com esses vetos. É uma discussão importante porque há o abuso de autoridade que tem que ser coibido, tem que ser desincentivado, tem que ser punido nos casos em que são configurados. Então essa é uma discussão importante e é preciso que haja um endurecimento da lei que já existe, que pune justamente o abuso de autoridade. Essa é uma discussão importante. Agora, quando uma discussão importante como essa vai para o Parlamento, Senado, e depois é votado na Câmara, aprovado na Câmara, um texto tão ruim, com pontos tão complicados, com pontos que, no fundo, não explicam de que forma a maneira subjetiva como o texto da lei descreve as situações, isso é muito complicado. A situação da algema, de colocar algema, submeter preso, internado, apreendido ao uso de algemas ou qualquer outro objeto, quando não houver resistência à prisão, pode não haver uma resistência à prisão no ato da prisão, mas depois a pessoa que foi presa pode, por qualquer razão, pode cometer qualquer tipo de ato contra os policiais, pode tentar fugir. Então não dá para estabelecer a priori qual o tipo de situação em que a algema é necessária ou não. Se você não tem um critério objetivo para que a algema seja utilizada e deixando para a subjetividade, isso é uma desgraça para a atividade policial. Outros pontos que de alguma forma coíbe ou desincentiva a investigação policial ou até
uma decisão judicial, isso também é uma desgraça no momento em que o Brasil está passando justamente por um processo de identificação e de punição de crimes absurdos, a corrupção é um deles, que no passado não havia. Então, qualquer tipo de lei sob a justificativa de punir o abuso de autoridade que desincentive, desestimule e atrapalhe investigações e punições de bandidos, de corruptos, muitos dos quais dentro do ambiente político, isso é muito ruim para o país.